Olá, esse vai ser um vídeo um pouco diferente. Não sei se vocês acompanham o meu blog, mas além de tratar de assuntos técnicos, eu costumo nos fins de semana comentar a respeito de livros que eu li. Não é o meu caso, mas imagino que alguns de vocês estejam com mais tempo livre e estejam interessados aí em algumas sugestões de livros para ler. Eu sou praticamente um viciado em livros, é uma coisa que eu herdei dos meus pais. E do meu pai, em particular, eu herdei o costume de ler livros em inglês. Então eu peço aí desculpas para quem não gosta de ler em inglês, mas os livros que eu vou mencionar, a maioria deles está disponível só em inglês. A minha experiência com leitura mudou bastante em 2010, quando eu adquiri o meu primeiro Kindle, um modelo ainda com teclado. Nem todo mundo aí se acostuma bem aí com a ideia de ler um leitor eletrônico, mas eu particularmente me dei muito bem com isso. Eu gostei muito da tinta eletrônica, né, como eles chamam, e tem várias vantagens, com certeza. A primeira é que num aparelho pequeno, né, o meu atual é ainda menor, é esse aqui, é um modelo touch, né? Então ganhou o espaço do teclado. Nesse modelo pequeno eu consigo ter praticamente toda a minha biblioteca de livros aqui dentro, não pesa quase nada, dá para levar para qualquer canto aí, então qualquer espacinho que sobra aí dá para virar um momento de leitura, né? No almoço, na hora que está na sala de espera de um médico ou de um cliente. Então essa é uma vantagem. Outra vantagem é a rapidez com que você consegue adquirir novos livros, né? Isso acaba incentivando um pouco a compra aí por impulso. Então de repente você está vendo um vídeo, você está na casa de alguém e vê um livro que te interessa, se quiser ali, em 2 minutinhos você comprou e baixou e está lá pronto para você ler, né? No caso do Kindle, além do aparelho físico, assim, tem também os aplicativos. O aplicativo para PC eu acho muito ruim, realmente não dá uma leitura agradável. A leitura no celular é uma coisa interessante porque você sempre está com o celular no bolso, então chega numa hora que você está sem o que fazer, você pode pegar no celular e olhar lá. Obviamente não cabe muito texto em cada página, né? A tela do celular, apesar de ter aumentado bastante, ainda é uma coisa pequena. Num tablet dá uma leitura interessante, mas não é o mesmo conforto que é a tinta eletrônica, né? Uma desvantagem aí do Kindle é a parte de suporte de formatos. Basicamente ele gosta mesmo do formato dele, que é o formato MOBI, da variação do formato MOBI que a Amazon vende os livros para acrescentar aí proteção. Ele também dá para você carregar aí um PDF, mas a leitura realmente não é muito boa. De um modo geral, para ler no Kindle, o ideal é coisas que é só texto corrido, que aí dá para reformatar para o tamanho da tela. Então, coisas que tenham listagem de código, fotos, diagramas, coisas assim, realmente não ficam tão boas assim no Kindle. Uma pergunta interessante é aonde adquirir aí os e-books. Obviamente a primeira opção é a Amazon. A Amazon tem um catálogo imenso, os preços não são sempre ótimos, mas normalmente são os melhores que você acha por aí. Então, a grande desvantagem é que tem proteção. Já teve um caso uma vez na vida deles apagarem um livro que a pessoa tinha comprado, teve lá uma encrenca de direitos autorais, eles foram lá no Kindle de todo mundo e apagaram esse livro. Então, eles, embora não tenha se repetido, eles jurem que não vai fazer, é uma preocupação. Mas existem outras opções, além de comprar na própria Amazon. Uma delas é o Projeto Gutenberg, que é um pessoal aí, voluntários, que digitam livros que estão aí com os direitos já expirados, né? Essa parte das autorais é bastante complicada, né?
teve no século passado aí uma expansão do tempo em que os livros ficam sob proteção. Então, o que está realmente livre é coisa que está anterior a 1900 e pouquinho. Dali para frente a maioria não está livre, então o pessoal lá não pode colocar lá no projeto Gutenberg, mas tem muita coisa interessante lá para trás. Sei lá, alguns livros que eu gostei de ler na infância estão lá. Então os livros de Tarzan, o Júlio Verne, Sherlock Holmes, tudo isso está lá disponível lá no projeto Gutenberg, preço zero. Tá? Então, a maioria das coisas está, é claro, em inglês, mas tem até alguns textos já traduzidos. Se você quiser, você pode se voluntariar e traduzir textos de lá. Uma outra opção aí de baixo custo é o Humble Bundle. O Humble Bundle ele é mais conhecido talvez por jogos, quer dizer, é um site que coloca lá em oferta um pacote de coisas. Eles falam, pague quanto quiser, na realidade não é bem assim, normalmente tem uma lista lá de jogos, dos quais se você, ou de livros, sei lá o que for, que sei lá, por $1 você tem um primeiro conjunto, tem normalmente um segundo nível, que é você pagando, sei lá, 10, 15 dólares, você tem direito a mais alguns, e tem o final, que é se você pagar, sei lá, 20, 25 dólares ou mais, você tem aí o conjunto completo lá que eles estão vendendo. Essas faixas variam um pouco aí. Tinha uma época que eles faziam muito baseado na média, se você pagar acima da média, mas isso depois eles pararam um pouco. Essa parte de livros dele é meio aleatória. Teve já algumas vezes livros técnicos interessantes, coisa da Make, coisa da O'Reilly. Tem outras coisas, livros assim de ficção é mais raro, e tem livros assim mais esquisitos, não são necessariamente livros assim dos mais conhecidos, não. Mas é uma opção de baixo custo de você ter um monte de livros de uma tacada só. E é uma coisa que eu aviso, é viciante, né? Eu comecei a comprar lá, dali a pouco quando eu vi, eu devo ter feito já uma dúzia de compras, dá aí tranquilo aí mais de uma centena de livros. Ainda na linha do grátis, tem a Buying Books, tem uma parte que eles chamam do Free Library. São livros que são científicos, são autores relativamente famosos até, não necessariamente os livros mais famosos deles, mas são autores pelo menos conhecidos. A maioria das vezes são autores que escrevem série, então eles colocam o primeiro livro da série lá como aperitivo, né, de graça, aí você vicia e aí você acaba comprando. Tá? Uma vantagem da Buying Books e também lá do Humble Bundle é que normalmente os livros são dispostos em diversos tipos de formato. Então tem PDF, tem o MOB para usar com o Kindle, tem o EPUB que é usado por outros leitores. Tá? Então essas são algumas opções. Um último aí para citar aí, tem a Packt Publishing. Os livros deles são uns livros assim um pouco mais esquisitos, eu diria. Eles são mais abrangentes aí na escolha de autor, então não é necessariamente livros assim tão elaborados, talvez, digamos, mas eles, não sei se ainda tem, mas eles vão ter uma oferta aí que era o livro do dia, de graça. Você baixou, é seu. O preço deles, normal, não é um preço tão barato, mas já teve vezes em que eles fizeram ofertas, a última que eu comprei coisa lá era qualquer livro $5. Tá certo que o dólar agora está um pouco caro, mas são preços acessíveis aí, vai. Fora isso, quer dizer, eu não estou falando aqui, mas tem a tendência do pessoal a querer migrar para serviços aí do tipo assinatura, né? Tem o Kindle Unlimited, etc e tal. Eu, por enquanto, não fui nessa linha. Eu gosto de, entre aspas, comprar, né? Dadas as limitações das regras de uso que eles impõem, mas eu gosto de ter a sensação que comprei o livro. Tá? Então eu vou falar aí agora de 6 livros aí que eu li recentemente e ficar como sugestão aí para vocês. Eu ia tentar mostrar a capa dos livros aqui no Kindle, mas realmente não fica muito bom aí na câmera não. O primeiro deles é o The Mold in Dr. Flores Coat, que é a história da penicilina. Eu conhecia assim por cima que tinha tido um cara chamado Fleming que tinha acidentalmente descoberto.
na verdade, a coisa foi muito mais complexa que isso, né? O próprio Fleming, ele descobriu, mas ele tentou por alguns meses isolar a parte ativa da penicilina, não conseguiu e abandonou. E só voltou a mexer com isso depois que outros tinham resolvido o problema. Então a história toda é de uma equipe, tá? Foi preciso várias pessoas aí trabalhando, que conseguiu pegar, a partir dessa curiosidade, que era uma placa de Petri lá onde tinha um fungo que matava bactérias, conseguir disso fazer um remédio. E é uma história que demorou aí anos, tem uma série de problemas. Até hoje, essa produção de penicilina é uma coisa meio força bruta, né? O pessoal não conseguiu sintetizar a substância e a forma de extrair isso é muito complexa. Então é uma história muito interessante, o livro conta aí todas as aventuras, para complicar ainda mais. Isso tudo foi feito na época da Segunda Guerra, então tinha uma série de limitações aí pelo fato de eles estarem na Inglaterra, no meio de uma guerra, a dificuldade de convencer as empresas a começar a produzir penicilina, tá? Conseguir dinheiro para poder fazer os trabalhos. Tá? Então é um livro realmente muito interessante. O segundo livro é o Midnight at Chernobyl, é um relato aí do acidente em Chernobyl. É bastante interessante porque ele começa desde antes do acidente e vai até quase o tempo atual. Tá? Já aconteceu algumas coisinhas depois, mas tentando explicar um pouco o que aconteceu, por que aconteceu, na verdade teve toda uma série de condições, aí, de situações que propiciaram o problema, desde um projeto de reator com problemas, uma equipe mal treinada, um teste que seria um teste de segurança feito em condições meio absurdas, e aí acabou dando o estouro. Ele explica o que foi exatamente esse estouro, como é que foi esse estouro, e depois teve todo o trabalho posterior a isso, quer dizer, primeiro tentar esconder, depois começar a tentar como proteger as pessoas, como tirar, como isolar aquilo, como dar um fim, né, nessa história toda, um fim que não terminou até hoje. Tá? Então foram feitas várias estruturas ali em torno da onde é que estava o reator. Então é um livro bastante interessante, talvez aí dos desastres maiores tecnológicos aí que a gente teve aí. É interessante ver o que causou ele para poder tentar evitar ter isso outras vezes. O livro seguinte é Bad Blood. Esse livro foi o Bill Gates que me sugeriu, né? O Bill Gates, ele é também um outro leitor fanático, e ele tem um blog onde ele dá sugestões de livros. Esse é um livro que ele sugeriu. É uma história, por um lado interessante e por um lado meio assustadora, né? Talvez vocês tenham lido alguma vez, saiu em tudo quanto era jornal, a história de uma empresa americana que seria capaz de fazer aí dezenas de exames de sangue com uma única gota. Então a ideia vai lá, pica o dedinho e aí você tem uma bateria completa de exames de sangue. Na verdade, isso aí tudo era uma mentira. Esse é o resumo da história. Mas é algo impressionante como a dona dessa empresa aí conseguiu enganar muita gente, como ela conseguiu manter essa mentira viva aí ao longo de anos, tá? E infelizmente foi uma coisa que deu aí uma série de efeitos péssimos. Você imagina pessoas que chegaram a fazer exame e receberam resultados errados, né? Então, e o mais impressionante é que você vê que no final as pessoas não foram assim punidas. É uma dessas coisas de tecnologia. Hoje a gente tem toda esse avanço muito rápido, isso cria uma expectativa de milagres acontecendo todo dia. Então quando aparece alguém prometendo ele encontra muita gente que ouve isso, que acredita, e consegue enganar muita gente por bastante tempo. Mudando para um outro tipo de assunto, né?
Tem esse livro que é o Space Odyssey, The Making of a Masterpiece. É um livro contando um pouco como foi feito o 2001 Odisseia no Espaço. Esse é um livro que tem em português, tá? Acho que é o único dessa série aqui. Mas é uma coisa interessante, que ele começa desde o começo de como foi que o Kubrick resolveu fazer esse filme, o contato dele com o Arthur C. Clarke. Tem algumas histórias interessantes sobre o Arthur C. Clarke, lá pelo menos no começo do livro, embora no decorrer do livro ele acaba sumindo um pouco, o livro acaba se concentrando, todo o trabalho de fazer o filme, quer dizer, é uma coisa bastante impressionante, do ponto de vista de efeitos especiais. Kubrick era uma pessoa realmente muito especial, digamos assim. Tem algumas histórias incríveis. Tem, por exemplo, a história do monolito. A ideia inicial dele era ser uma pirâmide, depois convenceram ele que ia ser muito difícil fazer isso. Aí a ideia seguinte dele era ter o formato que a gente conhece, né? Aquele paralelepípedo, né? Só que a primeira ideia dele não era fazer preto, era fazer ele de plástico transparente. Foi uma coisa que demorou meses para ser feita, custou um dinheirão, e trouxeram, quando chegou, ele falou, põe ali que eu quero dar uma olhada. Ele olhou e falou, não ficou bom, guarda isso aí. E sei lá, eu não me lembro, acho que é $1 milhão que ele gastou aí, em valores atuais, ele gastou nisso, que foi parar, não foi usado. Então é coisas assim incríveis, sets imensos, coisas bem complicadas de filmar, efeitos especiais, assim, uma combinação de coisas. Ele ainda fez uma outra coisa incrível, que ele, para fazer os efeitos especiais, ele acabou filmando uma parte primeiro, né, a parte com live action, digamos assim, né, filmou isso, ele deu para um dia computador para poder juntar as imagens, então ele filmou e depois guardou refrigerada as chapas, onde ele tinha filmado, né, o filme, para depois, numa segunda etapa, acrescentar os efeitos e só depois revelar o filme para valer. Então com isso ele sofreu um risco imenso, porque se tivesse dado algo errado, ele estaria, sei lá, 6 meses depois de ter desmontado os sets, descobrir que um filme foi perdido, ficou ruim, estragou, né? Então é um livro muito interessante, principalmente para quem gostar do filme 2001, mesmo para quem não gostar, mas gostar de saber de história de cinema, um pouco aí sobre o Arthur C. Clarke, embora tem menos do que eu esperava. O próximo é o Ice Station Zebra. Esse é um livro de um cara chamado Alistair MacLean, que nos anos aí 60, 70, ele era talvez o rei aí dos thrillers, dos suspenses e tudo mais. E é um livro que eu li na infância em português, mas hoje em dia acho que não está mais, se acha mais em português, mas ainda tem em inglês. É uma história de espionagem, no tempo da Guerra Fria. É um livro muito bacana, daqueles que, pelo menos para mim, prendeu a atenção imensa. Você começa a ler, chega a hora que você não quer mais parar, você quer saber quem é o espião, quem é o bandido, embora no começo você nem tenha muita ideia do que está se passando lá. É um livro muito bacana, e se você gostar, tem vários outros livros do mesmo autor aí. Alguns são talvez um pouco mais pesados, um pouco mais escuros, digamos assim, mas é um grande escritor, realmente é um livro que eu recomendo. Para encerrar, falar um livro chamado On Basilisk Station, que é o primeiro livro da série da Honor Harrington. Tá? É um livro que eu peguei de graça lá na Buy and Free Library, é um livro de ficção científica. É interessante porque o que o autor fez foi transportar para o futuro uma ideia de uma série de livros que se passava originalmente no tempo do Napoleão, nas guerras napoleônicas, né? Então tinha uma série de livros do Horatio Hornblower, que era um marinheiro, depois um capitão ali de um navio, de vários navios. Ele vai contando toda a história da vida dele,
né, lá da Marinha Inglesa. Isso no tempo de Napoleão. E ele pegou a ideia parecida e fez uma personagem feminina, e no futuro é aquele tipo de ficção científica assim mais bélica, né? Então tem muita estratégia, muita coisa. Talvez não seja do gosto de todo mundo, mas são livros bem interessantes. É uma série grande, eu acho que talvez na metade, talvez nem nisso ainda. Tá? Então é uma sugestão aí para quem gosta de ficção científica e gosta desse estilo aí de mais bélico das coisas, com guerras espaciais e tudo mais. Então são essas aí minhas sugestões de hoje. No meu blog tem lá um monte de críticas ou resenhas, ou sei lá o nome que se queira dar para meus comentários sobre livros. Tá? Basta ir lá, escolher lá pelo tag livros, vai ver que tem lá uma parte imensa, talvez uma metade, um terço aí talvez seja uma história em quadrinhos, mas tem também livros diversos aí. Tem também uma época que eu estava interessado em audiobooks gratuitos, é outra coisa que tem, algo que o pessoal pega, voluntários pegam um texto que os voluntários fizeram lá no Projeto Gutenberg e fazem a leitura. Então para quem quiser aí aprender inglês é uma coisa interessante, embora esses audiobooks são uma coisa assim mais amadora mesmo do que os audiobooks que você compra, né? Mas é uma opção interessante. Teve alguns, com o tempo eu acostumei lá com os sotaques dos voluntários lá e foi uma coisa interessante. Por hoje é isso, até mais.